Thaís, como que eu lido com o idoso com demência quando ele tá com um comportamento alterado? Quando ele tá agitado, quando ele tá agressivo, quando ele está teimoso, quando ele está opositivo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Thaís Rezende, sou psicóloga e mestre em gerontologia, e no vídeo de hoje, aqui no canal da Felicidade, eu trarei 6 orientações para você lidar com o idoso que apresenta alteração de comportamento devido à demência. Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente pode lidar melhor com o idoso que tem demência e apresenta alguma alteração de comportamento. É importante a gente entender, primeiro de tudo, que os sintomas comportamentais, as alterações de comportamento, fazem parte do diagnóstico de demência. Ou seja, o idoso mudar muitas vezes a sua personalidade, começar a ficar mais agitado, começar a ficar mais agressivo, é uma coisa que faz parte da condição da doença que essa pessoa tem. Então este é um ponto muito importante já da gente entender que a pessoa não está fazendo aquilo de propósito, mas sim é parte da doença que essa pessoa tem. Ainda que você me diga, Thaís, mas ele sempre foi assim, agora piorou. Justamente, com a demência, uma das coisas que muitas vezes acontece é a dificuldade da pessoa de controlar os seus impulsos, de perceber que está sendo inadequado, que está fazendo alguma coisa que não é correta e, portanto, se uma pessoa já tinha alguma característica ali que era difícil de lidar, isso pode até mesmo se acentuar com a demência. E há também aqueles casos em que a pessoa nunca teve nenhum problema de comportamento, sempre teve uma conduta super adequada, super exemplar, e com a demência acaba ficando desajustada socialmente, acaba ficando mais agressiva, acaba ficando desinibida, e isso, mais uma vez, faz parte do diagnóstico de demência. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está lidando com o idoso que tem alteração de comportamento é afastar o comportamento da pessoa. Se a gente for levar aquele comportamento como uma característica pessoal da pessoa, ou então como uma vontade daquela pessoa de nos provocar, né, de estar testando a gente, de estar tentando irritar a gente, então vai ficar muito mais difícil da gente lidar com esse transtorno, né, com esse sintoma. Então a primeira coisa é entender aquilo que está acontecendo não como uma característica da pessoa e não como uma tentativa de provocar você, uma tentativa de testar você, e sim como um sintoma que faz parte da doença. Isso é um ponto-chave, um ponto muito importante. O segundo ponto é você tentar entender que todo comportamento acontece dentro de um contexto. E por mais que talvez você ache que o idoso está se comportando daquela forma sem motivo, eu te garanto, sempre haverá um contexto que de algum modo desencadeou aquele comportamento. Por mais que às vezes pareça que não é nada, né, que não tem causa nenhuma, sempre tem alguma coisa que está desencadeando aquele comportamento. Isso pode ser, por exemplo, uma necessidade de atenção, o fato daquele idoso estar muito tempo sozinho ou sem atividade. Pode ser algum tipo de desconforto, desde fome até vontade de usar o banheiro, até às vezes uma dor mais intensa que esse idoso nem consiga identificar, como por exemplo infecção urinária. Pode ser também que esse idoso esteja precisando de algo ou querendo algo, como por exemplo ver alguém ou sair de casa e não consiga expressar. Então, quando um comportamento agressivo ou uma alteração de comportamento acontece, busque entender em que contexto isso acontece, para que você, das próximas vezes, consiga ou evitar este contexto, né, evitar esses disparadores, digamos assim, deste comportamento, ou até mesmo se antecipar e mudar a sua estratégia frente àquilo.
Um terceiro ponto é você tentar entender como o idoso está se sentindo naquele momento. Esse é um ponto bem difícil, porque muitas vezes, quando o idoso está ali agressivo, está agitado, a gente também fica agitado, a gente também fica irritado, e portanto, se você não conseguir controlar o que você sente, você também não vai conseguir, muito provavelmente, entender o que o idoso está sentindo. Então, este passo envolve tanto você se acalmar, quanto você entender o que aquele idoso está sentindo. Se ele está, por exemplo, irritado, se ele está, por exemplo, se sentindo sozinho, se ele está com medo, busque compreender isso de uma forma mais investigativa, digamos assim. Se você perguntar para ele o que ele está sentindo, talvez você não terá uma resposta adequada, talvez ele não saberá te dizer, ou talvez ele dirá que está sentindo uma coisa quando na verdade o que está desencadeando aquele comportamento é outra coisa. Portanto, é você que terá que investigar, é você que terá que perceber, de acordo com o que você conhece dele, de acordo com o que está acontecendo no ambiente, o que provavelmente ele está sentindo, o que provavelmente ele está precisando naquele momento. Um quarto ponto, também ligado a esse que eu disse, é você transmitir calma e segurança ao falar com este idoso nesse momento. Como eu falei, se ele já está agitado, se ele já está agressivo, você falar com ele da mesma forma, no mesmo tom, provavelmente não vai ajudar. Você precisa transmitir segurança, você precisa falar com ele de forma íntegra, até mesmo para que ele consiga confiar em você neste momento. Isso não significa necessariamente falar em um tom de voz mansinho, baixinho. Por vezes você terá que fazer uma voz mais imponente, mas sempre de forma respeitosa, sempre de forma a transmitir segurança para aquela pessoa e não confrontá-la. Combinado? E aqui nós chegamos ao quinto ponto, que é: evite gritar, evite confrontar, evite punir ou castigar o idoso quando isso está acontecendo. Eu já vi coisas muito tristes acontecerem pelo fato de a família muitas vezes não saber como lidar. Como, por exemplo, fechar o idoso em um cômodo, ou então dizer que se o idoso não parar com aquilo, vai colocar ele num asilo, falar que ele está insuportável, que ninguém aguenta mais ele. E embora no momento da raiva a gente fale coisas que a gente não quer falar, nós precisamos nos lembrar quem é o doente ali. Não é você que está doente, não é você que tem demência, mas é o idoso. Então caberá a você controlar os seus impulsos para não ser agressivo, para não atacar o idoso neste momento. Porque eu te adianto, isso não valerá de nada, isso não adiantará de nada, muito provavelmente só irá desencadear ainda mais agitação, ainda mais agressividade no idoso do que ele já está. Portanto, não aplique castigos, não grite com o idoso, porque isso irá apenas piorar a situação. E um sexto ponto é você distrair esse idoso neste momento. Então a gente já falou sobre o que não fazer, que é não confrontar, não gritar, não levar para o lado pessoal, mas então o que eu faço nesses momentos? Bom, muitas vezes a melhor alternativa vai ser você distrair o idoso daquilo que ele quer fazer com alguma outra atividade. De preferência, uma atividade que seja prazerosa para esse idoso. Então, por exemplo, se ele está agitado porque ele quer sair de casa, ao invés de você explicar para ele que ele não pode sair, tentar convencê-lo de que ele não pode mais dirigir e ele só vai ficar mais agressivo, mais irritado, o que você pode fazer é dizer a ele que vocês não poderão sair naquele momento, que vocês poderão ir depois, mas que você precisa da ajuda dele para fazer alguma coisa, né? Dependendo aí do prazer do idoso, da atividade que ele gosta, você pode propor, por exemplo, que ele te ajude na cozinha com algo que seja seguro para ele, ou então que ele vá até o jardim fazer alguma coisa.
Procure uma atividade que seja prazerosa para o idoso, que esteja de acordo com a sua capacidade cognitiva, para que ele, se envolvendo nessa atividade, até mesmo possa se esquecer daquilo que ele estava te pedindo antes, daquilo que estava deixando ele agitado antes. Então essa é uma estratégia que tem se mostrado muito mais eficaz para a gente lidar com o idoso com alteração de comportamento do que o embate direto, do que você tentar confrontá-lo, que normalmente só gera ainda mais problemas de comportamento. Nesse vídeo eu trouxe então algumas orientações que são mais gerais sobre como lidar com o idoso que tem alteração de comportamento, mas é sempre importante eu ressaltar que isto não é uma receita de bolo, que a gente deve avaliar caso a caso, e aqui são apenas algumas orientações gerais para que você pense dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, de acordo com o idoso que você está cuidando. Mas se você quiser uma orientação mais específica, procure um profissional para estar te atendendo, para estar te fazendo essa orientação, que pode ser um neuropsicólogo, pode ser um médico geriatra, até mesmo um terapeuta ocupacional, e eu também me coloco aqui à disposição. Caso você queira saber mais sobre o meu trabalho ou agendar até mesmo uma consulta comigo, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o Psicóloga Thaís Rezende. Me siga lá para mais conteúdo sobre psicologia, cuidado com o idoso e autocuidado. E se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, eu te peço para se inscrever, clicando no botão aqui embaixo, ativando as notificações para todos os vídeos, porque assim você não ficará de fora de nenhum dos próximos conteúdos que eu publicar. E eu te espero na próxima semana com mais um vídeo e mais felicidade. Tchau, tchau!